Olá, lindinhos do nosso querido Brasil! Eu quero aqui falar hoje um assunto assim, muito importante. Assim, fazendo uma pergunta para vocês. Alguma vez na sua vida você já se sentiu no fundo do poço? Antes, né, eu quero explicar por que eu tô com esse véu aqui. Gente, eu acho tão legal, tô gostando de usar esse véu assim, ó. E eu quero, assim, fazer uma homenagem, né, às estrangeiras que usam, né, em vários lugares aí que usam assim. Não tá, assim, corretamente, né, mas ficou parecido, ficou, ó, ficou legal. E as mulheres lá na época de Jesus, lá na época no passado, né, na época das histórias, assim, da Bíblia, eu creio que a maioria usava assim, né, usava o véu. Então eu acho legal. Ó, ficou até bom, ficou bonito. Então é assim, continuando aqui o nosso assunto, sobre alguma vez você já se encontrou no fundo do poço. Tem certos momentos na nossa vida que a gente atravessa assim uns problemas tão difíceis, coisas assim que a gente pensa assim, não, agora é o meu fim, não tem mais saída, acabou pra mim, ó, não tem solução. Acho que a maioria, não sei se é todos, mas pelo menos a maioria já se sentiu em algum momento da vida assim. Eu já passei, não foi nenhuma vez só não, várias vezes. Que a gente se vê sem saída, sabe? Fala, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Não tem saída, não tem solução, mas tem. Eu quero estar falando aqui de um profeta, que eu já falei aqui em outras vezes sobre ele, o profeta Eliseu. Essa história ela está aqui no segundo livro de Reis, no capítulo de número 6. Você, se tem uma Bíblia, que se quiser conferir depois, se encontra nesse capítulo, né? Nesse livro da Bíblia. Então, eu vou contar sobre Eliseu, que várias vezes ele se viu em situação difícil. E essa que eu vou falar, ele se viu numa situação tipo assim, não tem saída, ele se viu no fundo do poço. Ele não, né? Ele ficou tranquilo. O servo dele ficou mais preocupado, né? Mas Eliseu sabia, né? Que Deus era com ele, que dava grandes livramentos para ele. A história é assim. O rei da Síria estava fazendo, tipo assim, né? Querendo guerrear com com o rei de Israel. Aquele tempo tinha as guerras, aliás, até hoje tem, né? Então o povo guerreava mesmo e partia para a batalha mesmo. Só que ele estava arrumando uma maneira né, atacar, né, o Israel, né, lá em Samaria e fazer guerra. Só ele planejou de armar um acampamento lá próximo à cidade, né, de Samaria. Só que eles se acampavam em um lugar, faziam uma emboscada, né, para a hora que o rei passasse por aquele caminho, eles atacarem, ele juntamente com o seu exército. E o que acontecia? Deus mostrava para Eliseu, quando Eliseu estava dormindo, né? Deus mostrava para ele, ó, em tal e tal lugar, assim, assim, está o acampamento do rei da Síria. Mandava mensagem para o rei de Israel, avisando, ó, rei, não passa por tal e tal lugar, porque o exército dos sírios estão ali. E o rei de Israel mandava verificar se era realmente verdade, e era verdade, né? Realmente tinha lá uma emboscada. E Deus livrava, né, o rei lá de Israel. E o rei da Síria ficou indignado com essa situação, mas como assim? Aí chamou os soldados, né, os servos dele, falou, quem de vocês que é pelo rei de Israel? Quem que está contando aqui, né, a nossa estratégia aqui para o rei de Israel? Porque nós arma lá, cilada lá, armadilha, e o rei não cai na armadilha. Quem dos nossos aqui que está contando lá para ele, nossos planos? Aí um servo dele falou, não, rei, nenhum de nós estamos falando. Sabe quem que está falando? É o profeta Eliseu, que Deus revela para ele quando ele está na sua câmara de dormir. Aqui fala assim, câmara, né? Ou na sua câmara, ele está dormindo, e Deus revela para ele, mostra para ele, e ele está avisando para o rei de Israel.
E Deus está dando livramento para o rei de Israel. E o rei da Síria ficou indignado. O homem ficou, sabe, do avesso. Ficou muito nervoso. Quer saber aonde que está o Eliseu? Me procura onde que ele está, que eu vou lá conversar com esse Eliseu. Vou acabar com ele. Aí informar para ele. Ó rei, ele está lá em Dotã, na cidade de Dotã. E o rei, bora lá. Levou o exército, cercou a cidade. E o Eliseu, acho que ele morava a casa era em cima de um morro, lá na cidade. E Eliseu estava tranquilo, dormiu, o dia amanheceu. E o rei da Síria cercou a cidade. Não tinha saída, né? O exército dele cercou não tinha como fugir. E o moço de Eliseu, o servo, né, acordou antes de Eliseu e avistou, né, o exército do rei da Síria. Ele ficou muito assustado. Ele ficou desesperado e falou para Eliseu: meu senhor, nós estamos perdidos. O rei da Síria cercou a cidade. Que vai ser de nós, meu senhor? E Eliseu falou Eliseu era tão tranquilo, tão confiante. Oh, meu Deus, coisa boa. Ter essa confiança. E Eliseu falou assim pro rapaz que estava muito assustado: olha, não se preocupe, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, o que está conosco é mais do que os nossos inimigos. E foi lá e ele orou a Deus e falou: Senhor, falou para Deus abrir os olhos do moço, do servo dele, para ele ver. E o servo viu que a volta de Eliseu estava cheio de carros de fogo, cavaleiros, um grande exército, né, espiritual, protegendo Eliseu, estava à volta de Eliseu. Quer dizer, olha que proteção maravilhosa. Isso vale a pena, né, a gente ter fé, crer, confiar em Deus e ser obediente, obedecer, né, acima de tudo. E o moço viu, né, essa maravilha, esse sobrenatural de Deus. E Eliseu desceu e falou para o rei: ó rei, antes de Eliseu tomar essa atitude, Eliseu orou, pediu para Deus colocar uma cegueira, né, no rei e em todo o exército dele. Pensou? Que fé, que crédito que Eliseu tinha com Deus. E o povo ficou tudo sem visão, sabe? Vendo assim muito pouquinho, não sabia onde que estava. E Eliseu falou para eles: olha, eu vou guiar vocês até o homem, a pessoa que vocês estão procurando. E Eliseu guiou aquele povo, né? O povo seguiu Eliseu, assim, meio difícil, mas conseguiu. E Eliseu levou eles lá para dentro da cidade de Samaria. Ou seja, lá onde que estava o inimigo do rei. O rei queria destruir a cidade de Samaria, acabar com o rei de Samaria. E Eliseu levou aquele tanto aquele exército enorme para dentro da cidade. E colocou eles diante do rei de Israel. E o rei ficou assustado, né? O rei perguntou para Eliseu, porque o povo respeitava muito Eliseu, até o rei. E o rei perguntou para Eliseu, falava até assim: meu senhor, o que eu vou fazer? Eu vou atacar eles agora com a espada? Vou matar? Posso matar esse povo, esse rei, esse exército? E Eliseu falou: não, tipo assim, isso aqui é problema meu, eu que estou resolvendo essa situação. A espada você deixa para quando você for guerrear, quando você atacar o seu inimigo, quando você, tipo assim, né, cercar o seu inimigo com as suas próprias forças, com o seu exército, aí sim, você faz o que você quiser. Mas esse daqui não, quem está comandando eles aqui sou eu. Não vai fazer violência, não vai ter guerra, não vai ter nada. Faz assim, ó. Aí Eliseu orou e pediu para Deus tirar aquela cegueira, né, daquele povo. Olha, pensou? Coisa interessante. E eles voltaram a ver normalmente. Eliseu falou para o rei: não é para ver matança, guerra, não. Faz assim, traz alimento para esse povo, que eles estão com fome. Porque a caminhada era longa, porque naquele tempo era a pé que tinha que andar, então era longe.
E o rei de Israel fez um grande banquete e aquele povo todo se alimentou, recobrou as forças, né, físicas e emocional também, que eles devem ter levado o maior susto, né? E o rei Eliseu falou para eles ir embora, né? E não houve guerra, não houve nada. E cada um foi para sua casa. Houve paz, né? Por um tempo. Pessoal, coisa boa. Como que Deus nos protege? Então, o que eu quero dizer para vocês é assim. Hoje a gente está nos momentos tão difíceis, né? Tanta uma crise, tanta coisa, o povo está sem sossego e todo mundo é muita insegurança, é muito medo, muita apreensão. Ai, meu Deus, o que será de nós? E fica preocupado. Muitos estão preocupados até com amanhã, o que vai ser, com o futuro, né? O que vai acontecer? E tanta coisa errada que está acontecendo. Mas eu quero dizer o seguinte. Se nós tiver fé, a fé, ela remove montanhas. A gente pode todas as coisas, né, com a nossa fé. Já aconteceu um milagre na sua vida, através da sua fé? Às vezes você, mesmo inconsciente, você às vezes age sua fé. E quando a gente se vê nessa situação de medo, de pavor, de desespero, não, fica tranquilo. Vamos pegar o exemplo de Eliseu. Eliseu estava sem saída. Assim, aos olhos humanos, não tinha solução para ele. O rei ia acabar com ele de qualquer maneira, se não fosse o sobrenatural de Deus na vida de Eliseu, né? Que deu o grande livramento para ele. Então, é assim. Não precisa a gente se preocupar, vamos ficar tranquilo, né? Maior é aquele que está conosco. Ou seja, se você tiver fé, basta você confiar, pode ficar tranquilo e pegar essa palavra de Eliseu, que Eliseu falou para nós. Maior é aqueles que estão, é o que está conosco, do que aqueles que estão do que os nossos inimigos, que muitas das vezes querem nos atacar, querem nos destruir. Tem o Salmos 91, fala que o mal, as setas do inimigo, o mal, ou seja, o mal que o inimigo joga em nós, é todo dia, isso é dia e noite. Fala que cai 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Já pensou? É muito mal, né? Mas Deus não deixa nós sermos atingidos. E é verdade, porque senão nós nem existia, né? Ele não deixa nós ser atingidos. Dá aquele, dá uma balançada assim, a hora que os problemas vêm, o inimigo está atacando. A gente fica meio balanceado, mas continua, né? Prossegue, firmes e fortes. Então é isso aí. Não existe problema que não tenha solução. Se tiver um problema assim na vida que, não, esse aqui já tem um caso perdido, lutou, não conseguiu resolver, deixa que Deus vai abrir dar outra direção, conduzir a gente por outro caminho diferente, vai se resolver esse problema. Não pode desesperar. Porque muitas pessoas têm se desesperado, têm entrado em depressão, caído em depressão. Muitos estão revoltados, né? Se revolta com a situação da vida, do mundo. E vem o medo, vem o desespero. Quantas pessoas que têm desistido, né? Por medo, por ansiedade. E vem aquele desespero. Não, vamos ficar tranquilos. Vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, ou seja, a Deus. Quem de nós é Ele. Ele é o dono da vida. Se Ele quiser que vive, vai viver de qualquer maneira. Não tem quem vai impedir. Não tem mal, não tem inimigo que vai impedir a vitória, a bênção na nossa vida. Então, o segredo é confiar, crer que maior é aquele que está conosco. Quando fala sobre Eliseu, é umas histórias assim, bem interessantes, mas é história de verdade, né? Que está aqui nessa palavra aqui, ó, histórias verdadeiras, que a gente pode pegar o exemplo assim para nós. Então é isso aí, que eu queria estar falando com vocês, certo? Ai, estou me sentindo uma estrangeira, meu Deus do céu.
Então é isso aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Ok?